Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Não Pode Vacilar. E hoje a gente tem um parceiro novo, né, Si? Olha que delícia, gente. Você que é da Zona Norte e você que não é também pode vir aqui provar, viu? Porque esse salgado vale a pena, os salgados Resende. A gente vai ter hoje para nossa convidada especial, vai estrear aqui os nossos salgados, mas eu vou... Você viu aqui, Sibeli, do Não, céu? o que ele mandou? Que é essa surpresa. Coxinha tem que ter, né? Tem que ter. Não, e eu falei pra ele que a esfirra de carne, vocês podem experimentar todos, ele entrega, nossa, um parceiraço. Mas a esfirra de carne é o meu preferido. Eu gosto Ainda da bem que ele coxinha trouxe e da hoje. bolinha de queijo também tem aqui, ó. Nossa, Empada. hoje tem para todos os gostos. Hoje E o tem. cheiro? Já tá, desde que a gente chegou, tá aqui. Já... Nossa, não muito Ana Maria, daqui a pouco eu vou passar debaixo da mesa. E aí, ó, só para passar o endereço para vocês, ele também tem um WhatsApp, depois a gente deixa na descrição, né, Si? Mas é na Rua Matos Cordeiro, aqui no Imirim, pertinho do estúdio. E se você mora na Zona Norte, ele entrega também. Se não, vale a pena dar uma passada lá. E Cara, só uma observação, é aquele salgadinho de festa que não é aquele, sabe que você come numa... Não, duas dentadas, pelo menos. Resende arrasa. assim que a gente gosta. É, isso mesmo. E a nossa parceira, Criarte VIP, que presenteia sempre nossos convidados com a nossa caneca do Não Pode Vacilar. Vamos fazer um brinde? Porque hoje temos um novo parceiro. Tchim. Que venham muitos ainda, que compactuam com o nosso projeto também. E quem tá aqui hoje, Si, com a gente? Nossa, você sabe que a gente estava ali nos bastidores e ela me disse assim, eu conheço a Sibeli há tanto tempo. Olha, eu acho que desde que eu entrei no colo, há mais de 20 anos. Puxa, acho que até mais, né? É que a gente começou jovem, né? Eu comecei uma bebê no infantil. Muito menina. Só que não. Mas é uma pessoa muito querida. E eu digo pessoa querida, mais do que uma profissional. E quem está aqui com a gente eu vou apresentar, porque ela tem um currículo vasto. E a gente estuda muito para ter esse currículo de peso. Então eu gosto de falar sempre. Fonoaudióloga clínica e educacional, formada, mestre em distúrbios da comunicação pela PUC, especialista em motricidade oral facial e educadora parental. Além de mãe da Luísa. Seja bem-vinda, Cassandra. É um prazer estar aqui com vocês, pela nossa história e para prestigiar o trabalho lindo que vocês vêm desenvolvendo. Queria agradecer muito. Ai, a gente que agradece. E a Cassandra foi muito solícita. Logo que eu falei, né? A gente comentou, né, num congresso que a gente participou juntas. Ai, Cá, você podia ir no podcast? Claro! Foi bem assim mesmo. E a gente sempre gosta de trazer para você que está em casa conhecimento para agregar na educação dos seus filhos. E a Cassandra tem aí todo um repertório que vai poder nos ajudar e contribuir muito. Interessante que a gente trouxe também aqui já várias pessoas que, além da profissão, da primeira profissão, tem a educação parental também, né? O pediatra que a gente trouxe, agora a Cassandra que é fono também. Então, hoje o papo vai ser bom para vocês que estão aí também. Para começar, Cassandra, tem muitas dúvidas. Quando a gente fala em fono, a gente quer saber sempre o quê? Quando meu filho vai falar? E os pais têm muitas dúvidas nisso, né? Então, se você puder falar um pouco para a gente essa expectativa das famílias em relação a isso, quando procurar o seu trabalho ou não. Bom, gente, o desenvolvimento de linguagem, né, e de fala, eu diria para vocês que da forma como eu acredito, ele inicia quando o bebê ainda está sendo gerado, né? Então, o bebê, ele é falado pela família, ele é falado pelo pai, pela mãe, pelos avós. E a linguagem, ela se desenvolve na relação com o outro. Quem é esse outro que eu vou falar muito? São as pessoas que estão cuidando ali da criança, tá? É muito importante pensar nesse processo de relação com o outro, tendo, logicamente, a ideia de que as pessoas, o ser humano, ele nasce com uma capacidade para desenvolver comunicação, uma capacidade inata, mas que se não for bem estimulada, realmente a gente pode ter algum tipo de entrave, de atraso, né? Então, basicamente, o outro mais significativo no início, né, de vida do bebê é a mãe, né? Então, é muito importante esse contato da mãe com o bebê, da amamentação, que não necessariamente, gente, precisa ser a amamentação natural.
Eu gosto de enfatizar muito isso. Muitas mulheres se frustram, ficam muito boladas, ficam muito chateadas se não conseguem amamentar. Claro, é uma perda, é chato isso, é algo que aconteceu no meio do caminho, mas com certeza não foi proposital, né? Sim. E a mãe está sempre querendo fazer o seu melhor. Mas mesmo que seja um momento, uma amamentação pela mamadeira, enfim, tem que ser um momento único, um momento tranquilo, um momento de intimidade, um momento em que ela conversa com o bebê. Porque a gente conversa com o bebê desde que ele nasce. É importante a gente conversar. E as pessoas me perguntam exatamente isso. Quando que o meu filho deve começar a falar? Eu vou falar sobre isso, mas antes, Carol, a gente tem alguns pré-requisitos, algumas coisas que devem acontecer antes do bebê falar, tá? Então, ele precisa, o bebezinho, a gente precisa ter a certeza de que ele te olha quando você chama, que ele reage com um sorriso, uma gargalhada, que ele procura o ouvido, né? Uma das coisas essenciais para a criança falar é a audição, né? E quando a criança apresenta um atraso, a primeira coisa que deve ser investigada, mesmo que a gente tenha certeza de que ele ouve, é a audição, né? Graças a Deus, no meu percurso, eu nunca tive nenhum problema, né, de comer bola, enfim, em relação a essa questão da audição. Mas a gente fica sabendo em cursos, grupos de estudo, que a criança apresentou um atraso e a audição não foi primeiramente investigada, tá? Isso é muito importante. Às vezes os pais chegam e falam, ai, mas precisa do Bera, precisa do exame, mas eu tenho certeza que ele ouve, precisa, né? Então, voltando nessa parte dos pré-requisitos, a criança precisa ir desenvolvendo escuta, ela precisa ir prestando atenção no outro, ela precisa ir sendo conduzida de forma que ela sinta necessidade de falar. Então, antes de chegar na fase que a criança começa a desenvolver as primeiras palavrinhas, que deve acontecer entre 12 meses e 18 meses, aparecem as primeiras palavras, tá? Mas antes disso, a gente tem que garantir que ele tenha escuta. E eu não estou me referindo com a palavra escuta a ouvir. A gente precisa garantir que a audição, né, a parte fisiológica esteja ok, mas que ele preste atenção. E para isso, você precisa ter algumas atitudes que coloquem a criança um pouco na situação de desafio, né? Então, a gente percebe muitas vezes que algumas famílias se antecipam a realizar aquilo que a criança deseja ou precisa. Uhum. Então, eu costumo dizer o seguinte, uma rotina, né, que o bebê tem, que a criança pequena tem, ela é absolutamente necessária, gente. Ela é primordial, ela é importantíssima. Mas um excesso de rotina, uma rotina muito metódica, em que a criança nem sente necessidade, a pessoa, o pai, a mãe, a babá, o vovô, a vovó, já estão oferecendo e antecipando, de certa forma, adivinhando o que a criança precisa, né? Então, isso é muito importante, a gente oferecer a oportunidade da criança sentir necessidade de falar, tá? E aí, o excesso de rotina, né? Eu acho que é de organização, que faz com que a família já se antecipe, né? A falta da rotina é um problema, mas o excesso também. Eu costumo dizer que para a gente desenvolver bem os nossos filhos, a gente precisa ter uma palavrinha na nossa frente, bom senso. Vamos na média, que a gente não erra, né? E as primeiras, e a questão também do cuidado, né? Porque o Winnicott, que é um autor, primeiro ele era pediatra e depois psicanalista, né? Na minha tese de mestrado eu me baseei nos trabalhos dele, porque eu falei sobre o brincar na clínica fonoaudiológica. Ele tem uma fala muito linda. Ele diz que a mãe precisa ser suficientemente boa. A partir do momento que ela não chega no suficiente, ou que ela ultrapassa e chega no exagero, a gente pode ter problemas. E esses problemas podem ser refletidos no desenvolvimento de fala,
né? Então, você me perguntou quando a criança começa a falar. Dos 12 meses, ou seja, de 1 ano a 1 aninho e meio, a criança precisa começar a produzir suas primeiras palavrinhas. Aí, aos 24 meses, né, aos 2 anos, é importante que ela esteja falando. E a gente hoje tem uma oferta muito imensa de informações, né? Então, a gente estava comentando, né, se até lá na entrada, nos bastidores. É muito importante, de novo, a palavrinha que nos guia, bom senso. Média, gente. É muito importante a gente buscar por informações, né? Mas é muito importante a gente confiar e acessar o nosso médico, procurar por profissionais especialistas, né? Hoje a gente tem uma oferta de informações que nem sempre elas são confiáveis, né? Hoje a internet permite que qualquer pessoa, eu, você, Cibele, enfim, né? Hoje a gente tem profissionais que são muito bem, né? Estudam, que são gabaritados, enfim, mas a gente tem muita gente inexperiente, né? Que quer ganhar um lugar na internet, nas redes sociais, e a gente tem informações muito rasas. Então as mães às vezes caem nessa tentação das informações, né? E eu costumo dizer para os pais, eles querem saber quantas palavras a criança precisa falar aos 18 meses, aos 24 meses. Gente, a linguagem, ela é um processo bastante subjetivo. Então, eu não posso perguntar para um pai que chega, olha, quantas palavras ele está falando, uma criança que está falando pouco, porque vira uma insanidade você começar a contar as palavras que o seu filho já fala. Né? Principalmente se a criança começou a falar um pouquinho mais tarde, aí ela tem as palavrinhas. Tem aqueles que chegam e não estão falando nenhuma palavra, né? Então, aí, a partir de 1 aninho e meio, a gente precisa acender o farol amarelo, é a atenção, né? Aos 2 anos, então, se a gente tem uma criança que não fala nada, atendimento. Então, a gente precisa de um médico e de uma fonoaudióloga, tá? Normalmente, esse médico, assim, mais no senso comum, é o neuropediatra, né? O pediatra acaba encaminhando e hoje, já há muito tempo, mas hoje eu acho que ficou mais em evidência, graças a Deus, os médicos foniatras entraram, né, para o jogo. Então, são médicos otorrinos, né, otorrinolaringologistas, que se subespecializam em desenvolvimento de linguagem. Eles são as pessoas mais aptas e mais prontas e mais preparadas, os médicos, os melhores médicos, para a gente dividir esse caso que vem com atraso. Então, eu acho que a questão, né, para finalizar a sua pergunta, é não se prender ao número de palavras, mas assim, entre 12 e 18 a criança começa a falar, né? E aos 2 anos ela precisa estar se comunicando com pequenas frases, com uma fala que a gente chama de funcional. O que é isso? Ai, meu filho fala muitas palavras, Cassandra, muitas. Mas quando você vai ouvir, a criança não se conecta, ela não tem escuta, ela não fala dentro do contexto, ela tem uma entonação que chama atenção, ela não te ouve, ela não faz contato de olhar, porque aqueles pré-requisitos são ter escuta, fazer contato de olhar e interagir. Antes da criança falar, ela precisa fazer contato de olhar, ter escuta, interagir, imitar. Isso é importante. Quando a Cassandra falou dessa questão da amamentação, me veio uma memória. E é muito importante a gente procurar a informação no lugar certo. E às vezes a gente foi numa palestra uma vez que ela falava sobre também intuição. E às vezes você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, será que é isso mesmo? E quando o Joaquim nasceu, eu fui numa consulta com um pediatra e ele falou que na hora que eu amamentasse eu não poderia falar com a criança. E aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, a gente passou por um médico, já teve uma questão na gestação, vamos procurar outra opinião? E a gente foi, e a médica falou, não, talvez antes, mas agora você pode conversar com ele até melhor. E a gente percebia que ele ficava atento no olhar. Então isso acho que foi,
sobre a informação e com a amamentação que você falou desde o recém-nascido, para a gente sempre procurar, né? Se a gente está com receio de alguma coisa, procurar outras informações também, né? Eu acho que o ato de amamentar é um ato de uma conexão tão grande com o seu filho. Não necessariamente no peito. Você pode colocar ali com a mamadeira, mas eu acho que é um momento só seu e dele, né? Muitos. Mas tem um lugar, né? eu tenho memórias afetivas maravilhosas. Meu peito rachou. Eu tive tudo isso, entendeu? Mas depois era uma relação de conexão. Esses dias eu tive com uma amiga minha, eu falei assim, nossa, eu sinto tanta falta desse período, que era eu e ele. Né? Uma troca maravilhosa. É uma conexão imensa, né? E a amamentação, se aí aproveitando para falar de uma outra condição que é muito importante. Mesmo que não seja amamentação natural, é importante, claro, o bebê vai mamar, mas é importante que essa mamadeira seja uma mamadeira adequada, porque até 1 aninho, a sucção é a função orofacial única e importante para desenvolver a musculatura da face, da língua, dos lábios, das bochechas, porque assim, cada som você usa uma parte da sua boca, né? 2, 3. Então, você precisa ter tônus. E é através da sucção até o 1º ano de vida, né? Algumas crianças mamam até mais de um ano, enfim, tá tudo bem. Mas a partir de 1 ano, a partir do momento que a criança começa a se alimentar, que há a introdução da alimentação sólida, é muito importante que a mastigação vá tomando esse primeiro lugar na vida da criança. Né? Então, os bicos das mamadeiras, eles não podem ser aumentados, né, para facilitação. A comidinha, ela precisa ser servida de forma mais consistente possível, claro, considerando, né, as fases do bebê, mas o próprio pediatra orienta. E muitas mães têm receio, né? A gente tem medo. A gente tem medo de engasgar, principalmente se é o primeiro filho. Gente, o que é uma mãe de primeira viagem? Doida, né? Nós somos doidas. Eu fiquei muitas vezes. Eu também, Carol, sabe? A Luísa, meu Deus, ela engasgava com alguma coisa. Gente, eu sou fonoaudióloga, eu sabia o que fazer, parecia que eu tinha esquecido tudo, né? Então, eu costumo dizer que a mente, às vezes eu atendo o casal, né? E aí a mãe fala, ai, mas Cassandra, isso, aquilo, o pai fala, então, eu digo pro pai, olha, você respeite, porque a cabeça de uma mãe é um minhocal, é a coisa mais louca que existe. E nós temos um chicote de plantão. Então, deixa que eu converso com ela, você agora só ouve, tá? E aí eu converso, oriento, porque eu acolho, a gente tem medo, mas a gente precisa fazer os enfrentamentos. Sim, a gente precisa... O medo não pode paralisar, Não né? pode paralisar e ele não pode atrapalhar, né? Sim. Então, um bico de mamadeira, né, com furo aumentado, isso é um estrago, gente. Aí a gente começa a introduzir a mastigação, né, que vai fortalecer. A mastigação, ela direciona o crescimento da mandíbula, da maxila. Ela vai fortalecer. Aliás, a mastigação, ela é uma função importantíssima até o fim da nossa vida. Por isso que a gente precisa manter os dentes em ordem, porque quem consegue mastigar por máximo de tempo possível é quem vive melhor, quem tem uma qualidade de vida melhor. E assim a gente consegue a tonicidade da musculatura de face, porque para a gente falar, a gente precisa de uma língua forte para subir, para mexer, a gente precisa de um lábio que funcione, que não seja hipofuncionante, né? Então isso é bastante importante. E é interessante a chupeta e a mamadeira, que são, né, artifícios, e eu não sou contra oferecer a chupeta, tá? Muitas colegas não acham legal. Gente, eu acho que oferecer e tirar no momento correto não tem problema algum. A questão é você manter por muito tempo. Então, assim, com 2 anos a criança chupando chupeta, 3, 4, o uso da chupeta sem, né, por tempo prolongado pode atrapalhar o desenvolvimento de fala. Eu já tive crianças que, ao tirarmos a chupeta, né, no momento em que os pais conseguiram, porque às vezes também, gente, é um problema nosso.
Não é da Que criança. cômodo, né, Cá? É um apego, né? A gente fica fantasiando, imaginando, não é fantasiando. Não é fantasiando, a gente fantasia muita coisa. Assim, que a criança vai sofrer, que ela vai chorar por 7 dias, por um mês. Às vezes, os pais tiram, a criança chora por uma noite, no dia seguinte está tudo resolvido, né? A gente precisa tentar. Gente, cada criança é uma, né? Em relação a essa questão da individualidade, então, para fechar, né, essa coisa da chupeta, precisa tirar. Esse garotinho, os pais criaram coragem, tiraram. Ele ficou mais uma semana comigo. Depois eu Nossa. fiz a alta. Ele veio, foi avaliado. Eu fiz toda a orientação para os pais, né? Falei, não, vamos começar. Ele tá com atraso, né? Ele já tinha 2 aninhos e Mas era só uma 5. questão, ele não fazia frases Não desse tipo falava. ou não? Não Carol, falava, tá. se comunicava muito bem, não verbalmente, porque Uhum. a gente são os pré-requisitos que eu falei. Então a comunicação não verbal dele era excelente, mas ele não falava. Tá. Aí, olha, ele preguiçoso. Não existe preguiça, tá, gente? Nenhuma criança deixa de falar por preguiça. As coisas foram sendo mostradas para ela de forma que ela não falou. Não existe preguiça da fala, tá? E aí tiramos essa chupeta. Gente, ele desembestou. Mas isso é um caso muito específico. É Sim. claro que tem crianças com atrasos importantes, transtornos, e a gente tira a chupeta, melhora, mas não resolve. Desse menino resolveu. E eu tenho várias histórias, né? Então é importante a gente saber, né, em que fase, né, tirar a chupeta, não prolongar o uso da mamadeira, já tentar fazer a transição com os copinhos, né? Então isso é bem legal. Você sabe que o Enzo, né, coitado, primeiro filho, né, mas ele sobreviveu, ele tá com 18 anos, tá tudo em ordem lá. E ele chupava chupeta. E eu falo que chupeta é um sossego pra mãe, que por mim ele chupava até hoje. Tá nervoso? Chupa chupeta, né? Dá aquela acalmada. Na nossa vida também, Sim. né, Caio? Eu super entendo as mães. Porque se é difícil, É. né? A rotina é complicada. E aí chegou um certo momento que a arcada dele tava ficando aberta. Sim, E eu lembro de comentar, eu acho que até foi com você na época, você falou assim, tira que a arcada vai voltar. Gente, não voltou? dito e feito. É. Voltou assim, mas o dentinho encaixou de um jeito. É lógico, você falou assim pra mim na época, se tem que ser agora, porque se prolongar. E aí ele chorou, lógico, Com 2 quantos anos? noites. Ah, ele tinha 2 aninhos. 2 aninhos. É. Porque a mordidinha fica aberta, né? Sim. Então É. a gente tem o dentinho de cima, ele fica assim, fica um buraquinho. Que é Exatamente. exatamente o espaço da chupeta, né? Porque É. a facezinha, ela tá crescendo. O osso vai vindo. Se ele encontra um aparato mecânico ali que impede o crescimento, ele vai crescer para outro lado. Então ele vai para frente. E é fato, você tira a chupetinha, o dentinho volta, né? Ao menos que realmente tenha demorado muito tempo, né? E assim, em relação à individualidade de cada um, porque assim, gente, cada criança é uma, cada criança tem o seu pai, a sua mãe, a sua família, né? Então, quando você me perguntou, Carol, quando que a criança precisa falar, né? A gente tem os marcos do desenvolvimento, que eu dei uma resumida, Sim. né? Que para o início da fala é esse, mas também temos os marcos do desenvolvimento para a aquisição fonêmica. Então, inicialmente, a criança fala de 1 ano a 1 aninho e pouco, ela fala os bilabiais primeiro. Então, ela fala o P, B e M. O que é o bilabial? São os fonemas que a gente usa os 2 lábios. Por isso que ela fala mamãe e papai primeiro, né? Então, assim, a gente tem os marcos, tá? Mas a gente tem crianças. E os marcos, gente, são importantes. Não dá pra gente usar aquela frase que me arrepia, que é o seguinte: ah, não, fica tranquilo. Cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem o seu tempo, mas nós precisamos ficar atentos aos marcos do desenvolvimento. Para tudo, gente. Sim. A criança precisa com X idade andar, ela precisa com X idade engatinhar, ela precisa com X idade falar. A gente precisa ter, né, um marco, um período que norte, isso né? precisa acontecer para a gente não perder, né, realmente o norte. A gente tem crianças no desenvolvimento de fala, isso acontece na alfabetização, acontece no aspecto motor, acontece, enfim, para andar, né? Que
estão além dos marcos. Então, a gente tem crianças que com 3 anos, elas falam tudo. Perfeitamente. Inclusive, sem trocas. Elas falam, inclusive, os fonemas de final de aquisição, que são os R's mais brandos. É impressionante, né? Eu lembro que eu, como fono, mãe da Luísa, elas com 3 anos, e eu tinha a minha secretária, que tinha uma netinha. Foi aniversário dela. E as 3, muito assim, 2000, nasceram no mesmo ano, enfim. Aí era aniversário dessa netinha da minha secretária, levei a Luísa, mais quieta, sabe? Tava ali dentro dos marcos, mas com umas troquinhas. A netinha da Neide com um pouquinho mais, porque era prematura. Carol nasceu de acho que nem 6 se 7 meses, né? Uma guerreirinha, uma fofa. Tá aí também, viu, Si? E ela tinha uma prima que, gente, a festa ela foi o show da festa, porque ela com 3 anos, ela falava absolutamente tudo, ela conversava com os adultos de igual para igual. E aí o meu ouvido fonoaudiológico, eu fui traçando o quadro fonêmico dela e ela tinha todos os sons. Passou um laudo ali no final, cara. Eu falei para minha mãe, eu acho que a Luísa tá um pouco atrasada. Marca a sessão. Né? Minha mãe falou, Cassandra, acorda, volta pro pão, carne louca. Você sabe que não. A menina estava além. E a gente tem as crianças que estão aquém. E que às vezes elas estão aquém, mas também não é para arrancar os cabelos. Ela vai chegar lá. E tem aquelas que estão fora dos marcos. Ô, Kai, pensando nessas famílias que estão em casa nos assistindo, existe algum recurso, estratégias ou ações que elas possam fazer em casa para estimular essa linguagem? Muitos. Eu diria que o principal, o mais rico, são as brincadeiras, tá? Principalmente as brincadeiras simbólicas. O que são elas? As brincadeiras de faz de conta. Então, ninar um filhinho, fazer uma comidinha, levar o carro no posto de gasolina, ser policial, enfim, ser o médico, o veterinário dos bichinhos, porque essas brincadeiras, elas proporcionam interação. Lembram que eu falei que a linguagem, a fala, ela se desenvolve na relação com o outro. E se uma criança, ela tem uma quantidade, é importante a qualidade, mas se ela tem uma frequência de contato com o pai, com a mãe, nas brincadeiras, ela naturalmente aprende a falar, tá? Claro, a gente tem o caso dos transtornos, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, mas assim, um desenvolvimento normal, ele pode ser muito bem estimulado. Então, no bebê, você pode usar músicas, você pode... Hoje a gente tem livrinhos de banho. Você pode contar histórias. Então, um estímulo excelente é a brincadeira. O outro é a contação de histórias, que tem se perdido um pouco, né? E a gente precisa recuperar, porque não é coisa de velha, nem de pessoas antigas. Isso é fato, já está comprovado que as telas têm roubado algumas oportunidades das crianças se desenvolverem, né? Então, as músicas infantis, o contato com a natureza, atividades de interação, ou mesmo a criança brincar sozinha. É importante que os pais brinquem, mas quando a gente fala isso, alguns pais compreendem e já pegam um chicotinho, mais as mães, porque eles não conseguem brincar o tempo todo. Gente, as crianças precisam de companhia, mas elas também precisam aprender a brincar sozinhas. Porque, senão, o pai e a mãe não fazem nada enquanto a criança está em casa. Eles não podem trabalhar em home, eles não podem ir ao banheiro, eles não podem fazer o jantar, eles não podem tomar banho. Então, a criança precisa entender que tem um momento de brincadeira com os pais, muitas têm os irmãos, né? E que elas também precisam brincar sozinhas. As crianças hoje têm tido uma dificuldade em brincar sozinhas, porque elas ficam muito perdidas no ócio, porque elas têm que estarem sempre ocupadas. A gente conversou disso esses dias, né?
Nós falamos isso esses dias. Do Joca. Porque Eu fiz uma sessão com o Carol no carro. A gente precisa. Porque é verdade, você começa a reparar, e aí eu conversei com o Rô, né? E o Joaquim, ele brinca muito bem, assim. Só que ele sempre quer uma companhia. E aí agora a gente fez uma rotina lá que a gente estabelece os momentos que ele vai brincar com o Rô, que ele gosta muito quando o Rô tá em casa. Então o Rô chega cansado, eu falo, então agora você não vai brincar com ele, você vai fazer outra coisa, você vai tomar um banho, você vai falar isso pra ele. E aí ele fica lá brincando bonitinho, de comidinha. Ótimo, Aí quando Carol. o Rodrigo sai do banho, papai, fiz pra você. Então assim, ele já tá ficando mais calmo, né, na rotina Porque, também. Carol, a gente Tem como... estimulação, muitas Sim, vezes, né, sabe? Eu acho assim, a gente está falando, você me perguntou, quais são as estratégias que os pais podem utilizar, né? Existem muitas, mas assim, o pai e a mãe, eles precisam existir. Eles precisam existir nesse ambiente, nesse núcleo familiar, né? Porque às vezes eu observo mães, não apenas no consultório, mas assim, no meu convívio social, que elas não existem. Sim. Né? Pais, a mesma coisa. E aí você olha para eles, eles estão absolutamente exaustos. E a coisa não dá certo, porque aí a criança, ela entende que funciona daquele jeito, que ela tem os pais totalmente full time para ela. E, gente, a vida não é assim. Uma coisa muito importante, né, que você me perguntou sobre as estratégias. Então, a brincadeira, a contação de histórias, a música infantil, os passeios em família, as refeições juntos, o contato com a natureza, tá? Em relação às brincadeiras, é muito importante a organização dos brinquedos. Porque hoje a gente tem, inclusive, assim, transitando de classes sociais mais favorecidas até menos, a gente tem crianças que têm muitos brinquedos, né? Então, às vezes eu pergunto, em fevereiro, o que você ganhou de Natal? A criança responde, não sei. Não lembro. Então, assim, os objetos, eles param de fazer sentido, assim, né? Aquele brinquedo, que significado teve, né? Então é importante os pais fazerem uma organização dos brinquedos. Então eu digo, olha, sei lá, pega uma hora que a criança está dormindo, baixa os baús lá, as caixas, as estantes de brinquedo, organizem por classificação, né, tema. E vejam quantos brinquedos vocês têm ali disponíveis, né? Peguem um tanto e doem para crianças que necessitam. E os que vocês avaliarem que vão ficar, façam um rodízio. Então, escolham 7 brinquedos para aquela semana. Escondam o restante. Ai, mas ele vai pedir. Sim, deixem o brinquedo que ele prefere, mas façam um rodízio. Na outra semana, vocês trocam. Porque a criança ela vai ter interesse e aí vai facilitar para ela brincar sozinha. Sim. Então é muito importante desenvolver o interesse, assim, como que aquela criança está vendo aquele brinquedo, o cuidado, a relação, fazer sentido as coisas, porque há um consumismo nos engolindo, né? A relação com o objeto e assim, quanto menos brinquedos barulhentos e com luzes e com excesso de estímulos, melhor. Fantoches. É uma estratégia maravilhosa. As crianças amam, né? Bonequinhos de famílias, grupinhos de animais, zoológico, aqueles quadradinhos de bloquinhos de construção, né? Mesmo os Legos, quebra-cabeças, né? Alguns jogos estão se perdendo. Então, de acordo com a idade, procurar pelos mais simples possíveis para que haja interação e que a criança possa brincar sozinha também, oferecer, né, objetos e estratégias ali em que a criança possa brincar sozinha, porque a criança vai tendo muita necessidade de companhia, de preencher, né? A mesma coisa nas conversas, né? Algo que eu gostaria muito de falar aqui, de deixar registrado, né? A gente precisa desenvolver, além dessas estratégias, 2 capacidades nas crianças, mesmo as pequenas: espera e escuta. A gente vem numa fase, assim, da sociedade em que as crianças não sabem esperar. Eu tenho pena porque aí as pessoas dizem, nossa, olha como ele não tem paciência.
mas será que ele aprendeu a ter paciência? Ele teve oportunidade de vivenciar o que é esperar? E a espera e a escuta, elas favorecem, elas são duas habilidades, assim, gente, eu diria que muito, muito importantes para qualquer tipo de aprendizado, não é só o da fala. Você entra numa sala de aula, num primeiro ano, se você não souber esperar, e se você não tiver escuta, você não desenvolve, a criança não desenvolve o aprendizado da língua escrita, né? Para socialização, para interação. Então, a gente vê muitas crianças atravessando os diálogos entre os pais. A mamãe está conversando com a vovó, a criança quer falar, a família, toda a atenção para a criança. Então, aquela questão da rotina que eu falei no início, que uma rotina bem estabelecida, ela é legal, mas exageradamente estabelecida, ela é ruim, né? Insatisfatoriamente estabelecida, ela também é ruim. A atenção, gente, a criança precisa de atenção, mas ela precisa entender que ela não terá atenção todo o tempo do mundo. Aí ela chega na escola, em casa ela pode falar a hora que ela quer. E aí ela chega na escola, ela não pode. As professoras têm quantos ali? 16, 15? Sim. No máximo um auxiliar para ajudá-la, né? E aí o que acontece? Eles se veem ansiosíssimos, eles se veem sem chão, porque eles falam, puxa, eu não vou falar agora? Então vejam como a gente vai ensinando a forma que eles vão olhando para o mundo, como o mundo funciona. E aí muitas crianças começam até a gaguejar. Se elas já têm uma tendência, tá? Porque a gagueira é um problema com o qual a criança nasce, isso é genético. Ela tem uma tendência, ela pode ter uma tendência familiar, e se ela tem um ambiente que favoreça aparecer essa disfluência, aparece. Então eu trabalho com os pais, não deixar falar, mas cortar um pouquinho a possibilidade de sempre poder falar. Essa paciência é muito... Eu vi uma coisa muito engraçada e pra gente refletir também. Na internet, uma psicóloga respondendo uma caixinha de perguntas, da mãe falando, eu queria estratégias para criança no restaurante. Aí a mãe, por que ele não pode esperar? A psicóloga falou, né? E aí eu pensei, é verdade, às vezes a gente sempre quer dar alguma coisa, e aí já vou entrar na outra pergunta, que é sobre telas. A gente dá o celular para a criança não chorar, não precisar esperar e ter alguma coisa ali. É a nova babá para as crianças um pouco maiores e a nova chupeta para crianças. Eu já vi crianças em restaurantes com menos de 1 ano com o celular na mão, no shopping, andando no carrinho. E as empresas, você falou muito desse consumismo, né? As empresas aproveitam isso. Então hoje você tem o carrinho lá para empurrar um bebê, tem um suporte para você pôr no celular. Isso então, mesmo. Não tem? E aí você tem que começar a refletir que tá indo para um caminho que talvez não seja o ideal. Talvez não é. Não é, cara. E você pode falar desse uso excessivo de telas, o que pode ocorrer na fala? Posso, cara. Como a gente vê crianças muito, muito pequenas. Você me deu uma fatia que eu amo. Amo não, odeio. Mas assim, eu gosto de falar. Porque assim, a gente tem... eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre a questão dos transtornos. Então, a gente tem crianças que chegam aos 2 anos e elas não estão falando, chegam aos 3 e não estão falando. E eu queria fazer um alerta, porque muitos pediatras, eles dizem para as famílias, olha, você leva para dar uma olhada, mas assim, eu gosto de encaminhar a partir dos 4. A gente ouve até a partir dos 5, né? Bom, gente, isso não tem nada a ver, nem para atraso e nem para trocas fonêmicas, né? E aí, a gente tem crianças que não é um simples atraso. O atraso de fala não é decorrente de, vamos dizer, atitudes equivocadas, que as famílias não têm culpa, os pais fazem tudo por muito amor, sim, mas que precisam ser mudadas. Então, tem crianças que realmente apresentam um transtorno de linguagem, tá? Então, aos 2 anos, a gente sugere que as famílias procurem, né? Nem todo atraso de fala, gente, é um transtorno. E hoje, as famílias têm muito
receio, muito receio, elas já chegam com todos os sintomas, né, característicos, por exemplo, de um transtorno do espectro do autismo. Mas assim, de grave, os transtornos, eles existem e não é só o autismo, tá? O transtorno do espectro. Existem outros transtornos que determinam dificuldades de fala e de comunicação gravíssimas. Então, a gente tem os TDLs, que são os transtornos de desenvolvimento de linguagem, onde a criança tem uma dificuldade em produzir as palavras e uma dificuldade principalmente de compreensão, que pode levar a consequências, inclusive, no aprendizado, né, no aprendizado da língua escrita. Então, os TDLs hoje estão mais em alta, assim, as pessoas precisam estudar, porque muitos quadros de TEA foram diagnosticados equivocadamente e eram TDLs, né? A gente tem a questão da audição que precisa ser vista, isso é fato, quando uma criança tem atraso, até porque as otites de repetição, principalmente se a criança teve otites de repetição, e as famílias às vezes não têm esse conhecimento de que no momento em que a criança está com a otite, ela fica com a audição prejudicada, né? Não é uma perda definitiva, mas ela deixa de perceber muitas coisas, né? Então, a gente tem algumas perdas que às vezes não são transitórias, elas existem, às vezes são até leves. A gente tem as apraxias da fala infantil, que são as AFs, que é um transtorno neurológico que traz um problema neuromotor. A criança muitas vezes sabe o que dizer, mas ela não consegue organizar, né, o que ela quer dizer com a atitude ali motora, né? A gente tem problemas emocionais que podem interferir. A gente tem conduções de processos de educação, falta de limite, uma dificuldade que os pais têm que podem levar a transtornos, né, a dificuldades de fala, né, aí não é um transtorno, mas é uma causa. Então a gente tem uma variedade de coisas que podem provocar, né, eu tive crianças pós-pandemia que receberam diagnósticos de transtornos, né, alguns foram mantidos, outros não, porque elas tiveram uma evolução, né, então o que a gente viveu na pandemia? Uma privação social. Sim. E eu acabei de dizer para vocês que a gente só conversa, só fala, só desenvolve linguagem na interação, né, e aí a gente tem principalmente problemas que não são transtornos, a questão das telas. Carol, a tela, quanto menor, pior o estrago. Tá? Então, assim, se não tem jeito, ofereça uma TV. Mas, assim, a TV sem YouTube. Ah, sim. Uma TV com desenhos tranquilos, sem muito estímulo, sem muito barulho. Sabe, uma coisa leve, que proporcione à criança repetir movimentos, cantar, que se ela for ver sozinha, o que eu acho ruim, eu acho que, né, a tela também é legal que tenha uma companhia, um irmão por perto, o pai ou a mãe, né? Supervisão, não manter a criança o dia todo, um período que não vai para a escola e vai à tarde, a manhã toda fica na televisão, não é legal. Mas assim, é menos estrago a tela, quanto maior ela é, menos estrago, quanto menor, pior. A gente tem os tablets, né, os iPads, que também é complicado, né? Porque as crianças hoje, eu costumo dizer, na minha opinião, e a gente já tem pesquisas que assim, o YouTube, o TikTok, são os craques digitais, assim. Eu tenho certeza que as famílias sabem o que eles veem no YouTube, mas é a aceleração que as telas provocam. Então, você para a tela, você olha, né? Você precisa ter uma atenção totalmente dispersa e disponível para muitos estímulos. A criança enjoou, ela corre o dedinho. Então, ela não exercita outra prática que é de começo, meio e fim. E isso vale também para as brincadeiras, que eu até me esqueci de falar. Então, o celular, ele proporciona que a criança não fique até o fim. Né? Então, eu tenho um exemplo que assim, por exemplo, quando a gente era criança, a gente via TV e você tinha as propagandas, né? Agora você tem tudo muito ali
o tempo todo, né? Então, mesmo os adultos, né? Quantas pessoas não maratonam uma série? Antigamente, você esperava o capítulo da novela, ou se era uma série, você esperava a semana seguinte. Isso para os adultos também é prejudicial. E a tela, ela tira, assim, quase que 100% a oportunidade de interação, a oportunidade de prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Ela tira a oportunidade do contato de olhar, né? Ela tira a oportunidade da criança conversar com o outro. Sim. É mais cômodo. Eu tenho pais que me dizem, Cassandra, mas eu preciso trabalhar. Então, eu, Cibele, criamos os filhos sem a tela e a gente também precisava trabalhar. Eu acho que é uma coisa, gente, para se refletir. Eu acho que há outras opções. Eu tenho famílias que fazem um detox digital. E elas, eu até choro. Porque elas vêm me contar e elas choram. Elas vêm me agradecer. Cassandra, a nossa família é outra. Bom, eu tive uma família que a mãe... Olha, eu gostaria muito que você fosse ao aniversário dele, porque você, além de salvar a vida dele, você salvou o meu casamento e a minha família. Sabe o que eu fiz? Eu sugeri tirar a tela, eu sugeri que eles brincassem mais, eu sugeri o limite. Ai, mas você é fonoaudióloga. Tudo bem, mas isso é importante para desenvolver fala e linguagem e comunicação saudável, né? Então, as telas, elas atrapalham, elas podem atrapalhar o desenvolvimento de fala, porque deixa as crianças extremamente ansiosas, agitadas. E eu me questiono, se todos os diagnósticos de TDAH que têm sido feitos na atualidade, se é mesmo isso, se tem uma questão química, neurológica, ou se a gente fizesse um detox, se essas crianças não chegariam lá. Porque elas começam desde muito pequenas. Isso é verdade. Cá, você falou muito sobre o papel da família. Então, a gente falou sobre o papel da família ao estimular, o papel da família ao buscar ajuda, o papel da família sendo assertiva. Uhum. A educação parental veio para essa necessidade de estar orientando os pais de uma maneira mais assertiva? Com certeza, sim. Eu acho assim, que se a gente tivesse tido essa oportunidade, a gente teria acertado muito mais. Porque não é porque você é pedagoga, eu fono. A Carol não digo porque ela é uma mãe jovem, né? Assim, não que a gente seja... A gente é super jovem, obrigada, mas os nossos filhos estão maiores, você entendeu? E aí, eu acho que a educação parental, ela vem, né? As pessoas falam assim, ai, mas não tem um manual, né? Porque criança, se tivesse um manual, porque muitas vezes eu fico sem saber o que fazer, né? Eu digo que a educação parental, pelo menos do jeito que eu tenho praticado, assim, é uma oportunidade dos pais se reverem. Porque, assim, você precisa entender um pouquinho como você é como pessoa, como marido, como amigo, como profissional. Isso vai aparecer em como você é como pai, né? Então, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Não sou terapeuta, não é essa a intenção. Mas eu procuro trazer, né, oportunidade para eles entenderem que algumas coisas, né, os pais não estão conseguindo fazer por conta de algumas crenças, né, tem tudo a ver com a forma como cada um foi educado, né. Eu digo muito para os pais, vocês não podem ser adversários, vocês são companheiros, né, vocês são parceiros. E eu acho que veio como uma forma de acalento, de colo, de oportunidade para as famílias acertarem mais, né? De forma conseguirem desenvolver a firmeza, que é o limite tão falado, mas com gentileza, né? Porque hoje a gente vive, né? Muitos processos estão sendo desenvolvidos numa permissividade muito grande. E a gente veio de uma educação dos anos 70, 80, sei lá, até 90, meio autoritária. E a gente precisa não de autoritarismo, a gente precisa de autoridade, né? A gente precisa, e alguns pais falam, ai, Cassandra, eu não quis a educação que eu recebi para o meu filho, mas eu me perdi. Então a educação parental vem, né?
um papo, gente, é uma oportunidade de você receber uma orientação, se abrir para isso, porque eu costumo dizer, a gente sabe quando alguma coisa está errada dentro da nossa casa. Né? A gente, às vezes, vê pessoas que parecem que não enxergam, mas elas enxergam, né? Aí a gente se depara com uma dificuldade de aceitar, né? Porque a gente não quer que nada dê errado dentro da nossa casa e muito menos com os nossos filhos. Então, eu costumo dizer, eu trabalho com eles com os 3 As. Eu acho que é a atitude, né? Aceitar. Primeiro A, aceitar, se adaptar ao que você precisa mudar, viu que está errado? E a educação parental, ela vem para ajudar nessa adaptação e para encorajar na atitude de mudar-se. Né? E eu acho que é tão leve, não é um trabalho assim terapêutico que vai tocar em questões da infância de cada um dos pais. Eu acho que vem com essa leveza, né? E ajuda demais em todos os aspectos, porque a gente tem muitas crianças que estão sendo o núcleo do problema, né? Elas estão sendo o problema do núcleo familiar. Então, muitas vezes elas recebem um diagnóstico, elas estão em terapias, os consultórios psicológicos de bons profissionais, gente, estão lotados. Cibele, você como coordenadora pedagógica, quando você precisa indicar uma boa psicóloga, um bom psicólogo, Raríssimo, psicólogo, porque eles não têm não tem horário, agenda, exatamente. não tem horário. Isso, gente, a gente precisa parar para pensar, isso é sintomático, né? Graças a Deus, felizes das nossas colegas, mas assim, é algo para a gente pensar, né? E aí a criança, ela se torna, né, o ponto doente ali. Será que naquele diagnóstico, naquele probleminha da criança, não tem nada dos pais que eles possam melhorar para aliviar aquilo? E isso eu incluo, inclusive, o TDAH. Né? Sim, então, concordo. eu vejo a educação parental por aí. Concordo, Ká. E hoje em dia, a gente traz a criança como um problema. Então, meu filho tem um problema. Eu não errei a educação dele, né? O problema é nele. Eu não sei o que aconteceu. E a orientação parental vem para a gente refletir isso, né? Ter consciência, ter uma autoconhecimento. Sim, eu acho que não deixa de ser, é duro, mas é uma autoavaliação. Sim. E você precisa da autoavaliação, gente, numa empresa. Vocês duas trabalham numa empresa. A autoavaliação, ela não é algo que é feito? Exatamente. Até para você recalcular rotas. No meu consultório, eu faço uma autoavaliação, gente, a cada noite que eu fecho a minha porta, né? E por que não fazer como pai, como mãe? Às vezes a gente precisa, porque, gente, educar é um processo difícil. E a palavra é essa, né, Caio? Eu acho que é um processo. É um processo. É um processo, não adianta, não tem uma poção mágica, E não cada tem um é uma apostila, cada filho também, um é Exatamente. diferente do outro. Você como mãe também é A outra. gente, quando vai ter o segundo filho, também não sou a mesma. Eu passei por experiências, eu vivi experiências diferentes e que eu vou educar diferente. Gente, olha, o nosso querido Samitiba, né, já falecido, ele tem um livro que se chama Família de Alta Performance. E eu indico para as famílias, é um livro antigo, vamos dizer que algumas coisas ali talvez, né, precisem ser revistas, mas ele fala que todo filho é único. Não só o filho único. Não é porque você tem um filho só, você tem 3 filhos, que é a mesma coisa. O filho único daquela família que só tem um é único, mas a família que tem 3, cada um é único. E essa fala dele me marcou tanto, porque assim, eu sou filha única, eu tive uma filha só, né? E eu lido com muitas famílias em que eu via isso, sabe? É muito interessante, né? Olha, eu ficaria Foi uma aqui, aula, né? Eu ficaria aqui até esse restinho de noite. Já acabou? Para usar. Ai, Cá, tá acabando. Olha, Nós já temos aí acabou. poucos minutos. E Passou voando. as pessoas que se encantaram com você, assim como a gente se encanta, Nossa, cada bate-papo, obrigada. em que lugar elas podem te encontrar? Olha, se eu trabalho, né, no meu espaço, no meu consultório, eu tenho o meu WhatsApp e tenho o meu Instagram, cassandra.fono. Lá tem o WhatsApp, né, as pessoas podem me acessar por ali, que eu acho que fica mais fácil,
É simples. Ai, que delícia. Ô, Ká, antes da gente concluir com o nosso bate-bola, eu não tô aguentando esse cheiro do Resende. Meu Deus! Eu vou concluir, eu vou comer minha esfirra que tá aqui, ó. Então come. Então, Resende, mais uma vez, nosso muito obrigada por todo este apoio e essa parceria que você vem aqui depositando. E se você vai fazer aí alguma festinha, ou mesmo uma reunião com a sua família, quer fazer um momento, a gente falou hoje, a Cassandra reforçou aqui a importância de uma alimentação com a família, de se conectar, então pode entrar em contato que o Resende também entrega aí na sua casa, mesmo em dias chuvosos, calor, né? Exatamente. Tá sempre pronto ali a entregar. E temos também Criarte VIP, caneca é sua, hein? Episódio merece Obrigada, um gente. Ai, os brindes. Fofas, viu? Muito obrigada, Carol é a gente. rainha do brinde, gente. Então, nossos patrocinadores, muito obrigada. E a gente encerra com bate-bola. Ai, Cá, o que vier na sua cabeça, você manda, ok? tá. Começo? Manda lá. No seu consultório não pode faltar Afeto. Programa favorito para um domingo. Teatro. jogo de tabuleiro para a primeira infância. Ai, Lince. Lince, adoro. Salgadinhos ou pizza? Salgadinho. Aí, Resende, fez o seu, hein? Um sonho. Ai, um sonho. Puxa, são tantos, mas assim, eu tenho muita vontade. Um sonho pessoal, tá, gente? Eu tenho muita vontade de conhecer a Turquia, aqueles espaços por ali. Eu tenho um sonho, esse é um sonho e eu, se Deus quiser, vou realizar. Que demais. Antes de você encerrar, você perguntou para a Cassandra, né? Porque ela fez a educação parental também. E a gente, Cassandra, não sei se você já ouviu essa história de nós ou em algum episódio que a gente já contou aqui, mas quando a gente se uniu, a gente sempre falou assim, que se a gente não desse em nada, isso já deu. A gente ia ser pessoas melhores. Com certeza. E hoje eu me sinto melhor para estar ali diante das crianças que eu recebo na minha sala, diante do meu filho e da minha família. Exatamente. Como você falou pra gente também, que a educação parental só vem agregar valores, né? E a gente reflete tanto, né? E a minha filha tem 24 anos. E eu ainda utilizo os princípios da educação parental, porque a gente precisa estar por perto, né? E a gente precisa aceitar as partidas deles, né? Hoje ela nem mora mais comigo, é uma mulher. Então a gente precisa se fortalecer com esses conhecimentos que a gente recebe, né? Sim. Que a gente consegue. É isso mesmo. Então, se você também quer fazer uma sessão de orientação parental, entre em contato conosco, com a Cassandra. Nós estamos sempre dispostos a ajudar para que você tenha uma condução mais assertiva aí com os seus filhos. E a gente agora vem terminando todo o nosso episódio com uma frase. E aí eu falei, que frase eu vou trazer? Poxa, a gente vai atender uma fono. A gente gosta muito de trabalhar a alfabetização com consciência fonológica. E aí eu fui lá em todos os meus livros de fono, achei esse, tal, alfabetização. Aí eu falei, gente, não é possível, eu preciso achar uma frase. E aí, em um livro falando sobre consciência fonológica na educação infantil, tem ali um poema, um trecho de um poema do Mário Quintana, que é O Tempo, que diz o seguinte: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. A importância do tempo em nossas vidas e o tempo que você pode ter com os seus filhos. Aproveitar cada momento, porque o tempo passa. Passa muito rápido. Então, aproveite os momentos de qualidade com o seu filho. Aproveite, faça tempos de qualidades, que a gente é capaz de contribuir muito nessa conexão e nessa formação de seres humanos melhores. Porque na educação dos nossos filhos não pode vacilar. Tchau. Tchau.